Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, que o Senhor nos proporciona de podermos estar aqui na casa do Senhor, para lermos a sua palavra, para buscarmos do Espírito Santo a revelação do que Ele quer para nós nessa noite. E em nome de Jesus Cristo, eu quero, nesse instante, convidar todos vocês para que nós possamos estar abrindo a palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Você que está em casa, que está nos assistindo nesse momento, que você possa estar abrindo a sua Bíblia, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 2. Em nome de Jesus, nós vamos ler, agradecendo ao Senhor por esse dia que Ele nos concedeu, por mais um dia de paz, mais um dia de trabalho, pela provisão dEle nas nossas vidas até esse momento, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continua nos ajudando, nos cuidando, nos protegendo no sair, no voltar para casa, no levantar, no deitar. As misericórdias dele, elas se renovam todos os dias, elas se renovam todas as manhãs. E por causa que as suas misericórdias não têm fim, nós estamos aqui para agradecê-lo, para contemplar a presença dele nas nossas vidas, nas nossas casas. E eu convido a você para estar comigo neste momento, lendo a palavra do Senhor, buscando o entendimento através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Enquanto você encontra, eu vou estar orando para a glória do nome do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de trabalho, o Senhor Deus ter me levado em paz para o meu trabalho, ter trazido-me em paz, por estar aqui na tua casa neste momento. É um privilégio muito grande, Senhor, de estar aqui, Senhor. É um privilégio para mim, Senhor, um privilégio para nós, podermos estar na tua presença, de sermos chamados filhos do Senhor Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que traga a tua palavra, que seja revelada conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que o Espírito Santo fique na liberdade de falar conosco, tudo aquilo que nós precisamos de ouvir, ainda que não seja aquilo que nós queremos, que nós gostaríamos de ouvir, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Muito obrigado, Deus Santo, e esteja conosco, fale conosco nessa noite, nos direcione, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, isso que se encontra no capítulo de número 2, e no versículo de número, nós vamos começar no versículo de número 3. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo de número 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará
pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, ou seja por cartas nossas. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo já orientava a igreja de Tessalônica sobre o que estaria acontecendo já próximo do fim, né? E ele chama a igreja de Tessalônica para que prestasse bem atenção nas coisas que estavam acontecendo. Estão acontecendo nos dias de hoje. Essa semana eu assisti um vídeo, aliás, assisti 2 vídeos essa semana, que falava da mesma coisa, de pessoas desafiando os poderes de Deus, desafiando pastores a apresentarem poderes de Deus, poderes miraculosos, a apresentarem curas, porque vocês que pregam a cura, apresentem a cura agora. Vi um cantor sertanejo falando sobre isso, Eduardo Costa, e assisti hoje também um pastor falando sobre isso, Paulo Júnior. Mas o que a Bíblia nos adverte? Paulo estava falando para ele dos finais, aproximando dos finais dos tempos, as coisas que viriam a acontecer, para a igreja estar atenta para não serem enganados, Então ele começa aqui, o título aqui na minha tradução, no versículo de número 2, diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. O anticristo, ele tem poderes miraculosos, poderes para fazer coisas que enganará muitos e muitos, mesmo como se fosse o próprio Deus que estivesse fazendo. E já está predito isso aqui na palavra do Senhor. Mas ele vai orientando, né? E ele disse: versículo 2, o que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Muitas coisas vão acontecer, irão acontecer muitas coisas, muitos sinais e maravilhas, mas não são de Cristo. E eu estou vendo nesses dias as pessoas cobrando por sinais, por curas miraculosas, e muitas coisas que vão acontecer podem ser
estar em Cristo ou pode não estar. Porque o Senhor falou que antes da vinda dele, vai acontecer de vir o anticristo com sinais e maravilhas. E ele fala para os discípulos ali da igreja de Tessalônica, fala assim: aguarda o que vocês aprenderam, pelas palavras de Deus, pelas cartas, pelo que vocês têm visto. Não se deixe levar facilmente. Nós temos pregado e falado que a base para nós em tudo é a palavra de Deus. Mas aqueles que não gostam de ler, que não gostam de estar em sintonia com a palavra, eles serão facilmente enganados, facilmente. Até os que leem. Leem, mas não vivem. Leem, mas não estão alicerçados. Corre-se o risco de não entender os sinais e nem de onde estão vindo. Por isso nós temos que pedir ao Senhor em todo tempo os dons do Espírito e o fruto do Espírito, para que nós possamos ter entendimento, ter revelação, ter prudência, ter discernimento de espírito, saber de onde está procedendo essas coisas, porque o Senhor já disse na palavra que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Não adianta a pessoa estar ali fazendo muitos sinais e maravilhas, mas os frutos da sua vida pessoal não condiz com a palavra. Nós podemos estar de frente com o espírito do anticristo, o espírito do engano, que tem o desejo de ceifar a nossa alma. Então, no versículo de número 3, ele disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai vir primeiro que o Senhor Jesus, antes do final dos tempos, ele vai estar aí, procurando um jeitinho de enganar todos nós, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Nós já conhecemos essa história um pouco, né? De um querubim da guarda chamado Lúcifer, que tinha todos os poderes, e pôs no seu coração: um dia me assentarei acima, colocarei a minha cadeira acima do Altíssimo. E nós bem sabemos o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele foi lançado fora e caiu aqui na terra com a terça parte dos anjos. Mas ele nunca se deu por vencido e ele não se dá por vencido. E aqui está, ele vai levantar pessoas da parte dele, pessoas poderosas, com poderes e poder social alto, poder aquisitivo alto, que vai estar na cadeira lá em cima, junto com os poderosos, e vai se sentir como os grandes, ou vai se sentir como um dos maiores, ou como o maior, que vai querer se comparar como Deus. Na época da igreja tessalônica, já os imperadores, eles se sentiam assim, sentiam semideuses. Eles achavam que eles podiam fazer todas as coisas, eles se sentiam como Deus, por causa do poder que estava em suas mãos. E as coisas estão tendendo a cada dia mais a acontecer exatamente isso. Homens que se acham deuses. E vai se levantar contra tudo o que se chama Deus. Nós já presenciamos tantas leis aí que foram levadas ao teu congresso para prejudicar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos
vendo tantas tentativas de prejudicar a igreja, de tentar calar o povo de Deus. Vira e mexe, alguém está com um projeto de lei que vai contra os princípios bíblicos, contra os princípios da moral, da ética, daquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. E ele diz que eles irão se levantar contra tudo e contra todos, aqueles que pensam que são os poderosos da terra, né? Então, no versículo de número 5, o apóstolo Paulo fala para eles: não vos lembrais de que essas coisas já vos dizia ainda quando estava convosco? Ele está falando para nós estarmos atentos à palavra de Deus, porque tudo que vai acontecer está escrito. Nós devemos estar prontos para ler e reler, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. A palavra Apocalipse, revelação. Quantos anos antes foi dado a revelação do Apocalipse a João? Tempos futuros. Os profetas do Antigo Testamento, quantos anos antes da vinda de Cristo já estava escrito todas as coisas, como seria o nascimento, como seria a trajetória dele, como seria a morte dele, qual era o objetivo disso tudo, qual o projeto de Deus. E Paulo fala assim: olha, eu já havia dito para vocês todas essas coisas, que o anticristo vai vir, com poderes, com sinais e maravilhas, e tudo isso com permissão de Deus, porque vai ser necessário, para se cumprir a palavra, que muitos daqueles que ouvem a palavra, mas não creem, não dão atenção. E a Bíblia fala em Isaías 45, que o Senhor, Ele criou o bem e formou o mal. Ele mesmo, Deus, o nosso Deus, Ele faz todas as coisas, e tudo tem que prestar conta a Ele, né? Isaías 45, me parece que versículo 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Está vendo? Acabei de falar. Vai chegar o tempo que ele vai se manifestar. Na hora que o Senhor der a ordem, ele vai se manifestar. A apostasia, os enganos, as fraudes, aqueles que vão se sentir cada vez mais e mais poderosos, que vão torturar pessoas que se dizem ser de Cristo, que pregam a palavra de Deus, como muitos países aí já estão fazendo, torturando pessoas, prendendo pessoas, desmanchando igrejas com pessoas dentro, fazendo toda atrocidade com pessoas que estão lá dentro, orando, buscando a Deus pela paz, buscando a Deus pelo amor, o amor a Deus, o amor próprio, o amor ao próximo. A perseguição já começou de novo, ainda não chegou aqui no Brasil, mas tem muitos países sofrendo já com a perseguição, cumprindo essa palavra que está escrito, né? Que eles vão se levantar contra tudo e contra todos que se fala pelo nome de Deus. Versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O nome de Cristo. Atos 4,12. Porque não há nenhum outro nome na face da terra pelo qual possa nos dar a salvação, senão o nome de Jesus Cristo.
Não tem outro nome. Pode rodar por todos os lados, você vai nos túmulos dos que se dizem deuses, os restos mortais deles estão lá. Vai no de Buda, está lá. Vai no de Maomé, está lá. Vai no de Jesus. Não encontra, porque Ele está vivo. Glória a Deus. Enquanto Ele estiver conosco, estiver no nosso meio, nós estamos guardados, protegidos, até o dia que Ele retirar o Espírito dele dessa terra, o Espírito Santo. Acabou, né? Aí acabou, aí vai se cumprir mesmo. Tudo que está escrito aqui, nós vamos ver o que está previsto para aquelas pessoas que não retêm a palavra do Senhor. Aqueles que ainda estão insistindo em pedir sinais, como eu disse aqui logo no início, querem ver sinais. E sabe o que a Bíblia diz sobre pedir sinais? Eu vou ler com vocês agora em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 1. Fala sobre o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, os retirou. Nós estamos falando do dono do milagre, o dono dos milagres, aquele que verdadeiramente tem poder de operar milagres. E os fariseus e os saduceus, procurando um jeitinho, tentavam ele que ele mostrasse sinais. Ele disse: nenhum sinal será dado. Mas ele mesmo disse que haverá um dia que vai vir um antes dele, com o espírito do anticristo, que fará muitos sinais. E nós vamos entender ainda o que está escrito aqui em Tessalonicenses, que vai vir um da parte dele, da parte de Satanás, e vai operar sinais e maravilhas. Nós vamos ler em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 11. Abre a sua Bíblia e comigo. Segunda Coríntios 11. Se você pegar do versículo 1, fala dos falsos profetas. Mas eu quero ler com vocês o versículo de número 12, o versículo de número 13 e 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
Nós lemos lá, em 2 Tessalonicenses, que ele diz, né? Versículo de número 7, eu já li, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está vendo? Nós acabamos de ler em 2 Coríntios 11, 13. Que virá ele como ministro da justiça, mas ele é injusto. E os ministros dele são injustos. E farão sinais, maravilhas. Então ele disse aqui, no versículo de número 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará todo o esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Lembra quando o Senhor, ele enviou Moisés no Egito e falou: Moisés, o que você tem na mão? Senhor, tem um cajado na mão, joga ele no chão. Moisés jogou, o cajado virou uma serpente. Veio os magos e tal e fizeram a mesma coisa. Tantos sinais que Moisés fez, eles fizeram muitos. Porque Satanás, ele imita e ele tem poderes. Muita gente brinca com Satanás achando que ele é um qualquer. Ah, Satanás está debaixo do meu pé, e pisa e bate o pé com força. Não sabe com quem está mexendo. Quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel desceu para ir até o corpo de Moisés. Quando chegou lá, Satanás já estava. Arcanjo Miguel, príncipe dos anjos. A Bíblia diz lá em Judas 1:9, me parece, que ele não contendeu com Satanás. Ele diz: Satanás, o Senhor te repreenda. E muitos levantam e batem no pé e dizem: eu te repreendo. Não sabe o que está falando. Nem os poderes que ele tem. A Bíblia diz que ele tem poderes, nós acabamos de ler, de fazer coisas maravilhosas para enganar, mas são tudo coisas mentirosas. Enganará a muitos, muitos mesmo. Então precisamos estar atentos. O que a palavra diz, o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica. Lembra que eu já havia dito para vocês essas coisas. E ele está falando para nós: ó, está tudo aí, ó, nas suas mãos. Já foi dito. Tudo o que vai acontecer, já está escrito, já está previsto. Tudo que vai acontecer. Nada sai do controle de Deus. Nada pode sair do que está escrito aqui. Então no versículo de número 10 ele diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tudo isso vai acontecer de uma forma permissiva. Deus permitirá que ele faça todas essas coisas e que arrebate muitas pessoas porque não creram na palavra do Senhor, porque não creram na verdade. O próprio Jesus, ali no Evangelho de João 8, no versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais à frente, no versículo de número 36, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o grande problema é que está aí, que muitas pessoas professam o nome do Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, mas não recebem Ele no seu coração.
Quando fala, você quer receber Cristo na sua vida? Você, eu já tenho Ele. Mas não anda conforme as vontades dele. Né? E lá no Evangelho de João 1,12, diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos os recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Romanos, capítulo de número 10, fala que, a saber, se com o nosso coração nós cremos, tem que confessar com a boca, para a salvação. Então eu preciso de crer e preciso de confessar que Ele é o meu Senhor. Eu preciso de receber Ele na minha vida, não é aceitar, é receber, porque Ele diz a todos quantos os recebeu. Então eu preciso expressar a minha crença, falar, não só para mim mesmo, mas falar para o mundo inteiro, saber, para o reino espiritual saber, que a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer circunstância, porque Ele é o Senhor. E a Bíblia fala que não há outro nome dado na terra que possa me dar salvação, senão o nome de Jesus. Não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem ninguém. O que me leva a Deus, que me dá a salvação, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual está à direita do Pai, todos nós bem conhecemos. E ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está bem claro na palavra do Senhor. E aqui ele está falando no versículo de número 10, que aqueles que vão sofrer com a injustiça, aqueles que não aceitaram a palavra, aqueles que não creram. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam, está vendo? Eu falei a palavra receber, vocês frisaram bem, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é o amor da verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Mas aqueles que não creram, não receberam, vai sofrer com a injustiça, vai sofrer com o engano de Satanás, por muitos que ele, Satã, vai enviar para fazer coisas maravilhosas, e as pessoas vão acreditar no engano, vão acreditar naqueles sinais aparentemente verdadeiros, mas são todos mentira, e vão sofrer com a injustiça dele. Versículo de número 11 aqui, 2:11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus vai permitir que ele venha e faça esses sinais mentirosos. Noa, mas que Deus é esse? Esse é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que cria o bem e forma o mal, e tudo está a serviço dele. Aqueles que obedecem, que creem, que andam na palavra dele, ele tem um caminho melhor para eles. Segundo o apóstolo Jeremias, no capítulo 29, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Então ireis, orareis a mim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, assim diz o Senhor. Então aqueles que buscam, que oram, o Senhor, ele se deixa encontrar. Nós estamos aqui para buscar o Senhor, para aprender mais,
próprio João, no Evangelho de João, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve e suave. Quantas pessoas estão andando até curvadas de tanta carga, de sobrecarga desse mundo que está nas suas costas. Estão rastejando, sofrendo e não sabem o porquê. Não sabem o porquê. Porque não conhecem os projetos de Deus para a sua vida. Deus ama você. Deus ama a sua casa, a sua família, quer salvar você. É necessário você receber o Filho dele. As pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um filho. João 3,16. Até então ele diz, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de serem ou se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento em que nós recebemos o Filho dele como Senhor e Salvador da nossa vida. Passamos a ser filhos por adoção. Lê Romanos 8. Depois você lê Romanos 8. E você vai ver que nós passamos a ser filhos de Deus por adoção, ou seja, adotivos. Nós passamos a ter os mesmos direitos que Jesus tem, porque nós possamos ser filhos adotados, de Deus, porque Ele nos escolheu e nos chamou e nós obedecemos o chamado dele. Glórias a Deus, maravilhoso e santo é o Senhor. Versículo de número 12, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo? Vão ser julgados. Todos seremos julgados. Mas há uma diferença muito grande para os que obedecem e para os que são desobedientes. Para os que creem e andam segundo a crença, para aqueles que falam que creem, mas não andam. O escritor aos Hebreus diz assim, você tem fé? Mostra-me as tuas obras. Tem pessoas que falam, nossa, eu tenho fé demais, eu tenho muita fé, mas não tenho obras. Outros já pensam que podem viver só através das obras. Faz obras e mais, mas sem fé. Não adianta nada também. E ele diz que para que sejam julgados todos os que não creram. Não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Sabe o que é isso? Agradecer. Ele tem um chamado, ele chama. Ele, assim como ele me chamou, ele chamou você que está me ouvindo. Nós devemos dar graças a Deus por sermos privilegiados com esse chamado de Cristo, para sermos filhos de Deus, para nos tornarmos filhos do Altíssimo, para que nós possamos caminhar com toda dificuldade, mesmo sabendo que tem pessoas que se levantam contra a nossa vida, sem razão, sem motivo, apenas porque não gostam da palavra de Deus, porque não gostam. Se você for falar da palavra, não vem pregar não vem pregar para mim não, se levantam contra tudo que se diz Deus. Pessoas que estão sendo direcionadas pelo anticristo. Então nós devemos ter cuidado com as coisas que nós ouvimos, com as coisas que nós falamos. Devemos estar atento a tudo aquilo que está ao nosso redor. O projeto de Deus é de salvação, é de vida eterna.
Está escrito no Evangelho de João ainda, no capítulo 10, no versículo de número 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é a parte A do versículo. Mas a parte B diz assim, Jesus falando, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vai aqui, projeto de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Mas o projeto de salvação é para aqueles que creem, para aqueles que andam segundo o que Ele nos deixou proposto, né? 14. Para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Evangelho, através da Palavra de Deus. Não é através de promessa, não é através de sacrifício, não é através de despacho que nos leva à salvação. Jesus Cristo. E por tudo que está escrito aqui que Ele deixou para que nós seguíssemos. Eu volto a frisar, Deus ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, e Ele quer o melhor para cada um de vocês. Mas exerça a sua fé, exerça a crença, expresse, mostre com atos, com atitudes, porque assim nós estaremos nos aproximando e buscando, caminhando para a salvação. Quem será salvo? O Senhor sabe. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se Ele era manso e humilde, nós devemos procurar seguir o mesmo trajeto, a mesma trajetória. Parar de ficar andando procurando sinais, outros pedindo sinais, desafiando através das redes sociais. Cadê os pastores que fazem curas? Pastor nenhum faz cura, quem cura é Deus. Se a oração for de acordo com a vontade de Deus, o próprio Jesus disse, Pai, se tu quiseres fazer. Eu sempre peço ao Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Faça segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Então, se a sua oração estiver alinhada com a vontade de Deus, o resultado virá. Com certeza, a cura vai acontecer, o milagre vai acontecer, os sinais, maravilhas vão acontecer. Mas se a sua oração estiver alinhada com a vontade de Deus, se a minha oração estiver alinhada com a vontade de Deus, unido com a fé de quem está precisando, aí sim as coisas acontecem. E não são mentiras, são verdadeiras. Né? Não é como os sinais que o anticristo vai efetuar, que a Bíblia fala que são sinais de mentira. Versículo de número 15. Então, irmãos, estais firmes ao conselho. Estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por carta ou por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graças, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Estejais firmes, retendo a palavra que está escrito aqui nas cartas, que está escrito nos livros. Amém, irmãos? Estejamos atentos a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Procure aprender, deixa a preguiça de ler de lado. Às vezes muitos falam assim, tem muita preguiça de ler, mas pega um jornal, lê o jornal todo.
Pega uma revista com fatos, emoções, lê todos. Mas aqui é para a sua salvação, para a sua meditação, para a salvação da sua casa, da sua família. Se você buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei sua terra, segundo Crônicas 7,14. Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você, de forma que você tenha entendido o que Ele quer para a sua vida, para a sua casa. Se você realmente quer fazer parte do reino de Deus e se sentir um filho amado do Senhor, procure andar nos caminhos do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nessa noite, pelas revelações do Espírito Santo. Muito obrigado por essa família, por essa casa, por essa pessoa que me ouve agora, Senhor. Que haja um manifestar da tua glória na vida dessa pessoa. Que haja um manifestar da tua glória na família, na casa, Senhor. Trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Em nome de Jesus Cristo, que ela sinta o poder do Senhor, mudando a sua vida, mudando a sua casa, transformando a sua vida. Aqueles que amam o Senhor, mas não sabiam como agir. Que eles possam ter entendido a palavra do Senhor, revelada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E em nome de Jesus, abençoa essa casa e essa família, esse que me ouve. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.